A origem da internet. Há 40 anos, enquanto os principais meios de comunicação eram o telégrafo e o telefone, os computadores eram grandes máquinas que realizavam cálculos e armazenavam informações. De forma geral, seu uso tinha fins exclusivamente científicos e governamentais. Então, como foi que chegamos à chamada Era da Informação, na qual a tecnologia invade todos os aspectos das nossas vidas? Se quisermos encontrar uma resposta para essa pergunta, precisamos retroceder lá na história da internet. Em 1957, os Estados Unidos e a União Soviética protagonizavam a Guerra Fria, um embate em termos ideológicos, econômicos, políticos, militares e, é claro, tecnológicos. Devido ao conflito, os Estados Unidos estavam interessados em encontrar uma maneira de proteger suas informações e comunicações no caso de um ataque nuclear soviético. As inovações que tentaram resolver esse problema levaram ao que conhecemos hoje como internet. Em 1958, um ano após o lançamento do primeiro satélite artificial da história, o Sputnik 1, pela União Soviética, os Estados Unidos criaram a DARPA, que em português é a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa. A DARPA ela é fundamental na história da internet, uma vez que foi responsável pela pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para fins defensivos e militares, entre elas a rede de computadores. Em 1961, Leonard Kleinrock apresentou sua teoria de comutação de pacotes em sua tese de doutorado lá no MIT. Ele alegava que dois servidores poderiam se comunicar para enviar e receber informações transportadas por pacotes por meio de uma rede de nós. Esses pacotes podiam seguir caminhos diferentes, dependendo da saturação da rede, a ser refeitos lá na chegada ao destino. Já em 1962, J.C.R. Licklider, chefe da DARPA e pioneiro da internet, descreveu o conceito de uma rede galáctica para acessar rapidamente dados de qualquer lugar do mundo. De forma independente, Paul Barron trabalhou na comutação de pacotes lá na Rand Corporation. Em 1962, ele apresentou um sistema de comunicações que, por meio de computadores conectados a uma rede descentralizada, era imune a ataques externos, já que se um ou mais nós fossem destruídos, os outros poderiam continuar funcionando normalmente. O objetivo havia sido cumprido. Se essa tecnologia fosse desenvolvida em larga escala, as informações dos Estados Unidos estariam protegidas, pois poderiam ser consultadas em qualquer computador. O grande avanço na história da internet ocorreu em 1965, quando Lawrence Roberts, em Massachusetts, e Thomas Murray, na Califórnia, conectaram um computador TX2 a um Q32 por uma linha telefônica comutada de baixa velocidade. O experimento foi um sucesso e é marcado como o acontecimento que criou a primeira WAN, Wide Area Network, da história. A história da internet continuou em 1966, quando Roberts entrou na DARPA e criou o plano da ARPANET para desenvolver a primeira rede de computação de pacotes junto a Robert Kahn e Howard Frank. Embora o primeiro protótipo de uma rede comutada por pacotes descentralizadas já tivesse sido projetado lá pelo Laboratório Nacional de Física do Reino Unido em 1968, ganharia visibilidade somente em 1969, quando um computador da Universidade da Califórnia se conectou com sucesso ao outro da Stanford. Foi um momento histórico, uma vez que o primeiro e-mail foi enviado. A conexão por nós foi tão bem sucedida que meses depois, 4 universidades americanas já estavam interconectadas. E assim nasceu a ARPANET. Em 1970, a ARPANET estava consolidada com centenas de computadores conectados. Crocker e sua equipe do Network Working Group estabeleceram o protocolo de controle chamado Network Control Protocol, NCP, que permitiu o desenvolvimento de aplicativos a partir dos computadores conectados à ARPANET. Foi assim que, em 1972, Ray Tomlinson criou o software básico de e-mail, que se tornou o aplicativo mais importante da década e mudou a natureza da comunicação e colaboração entre as pessoas. Seu impacto ele foi tão grande que a ARPANET se afastou gradativamente do uso militar, aproximando-se do uso científico na disseminação de informações.
Por esse motivo, em 1974, mais de 50 universidades americanas estavam conectadas à ARPANET. Apesar do seu sucesso, o protocolo NCP não era suficiente para se comunicar com redes ou máquinas fora da ARPANET, como redes de pacotes por rádio ou satélite. Por isso, em 1974, Robert K. e Vinton Cerf desenvolveram uma nova versão do protocolo que respondia a um ambiente de rede de arquitetura aberta. Esse novo protocolo é o famoso TCP/IP. O protocolo TCP/IP, mais do que agir como um controlador, facilitava a comunicação entre redes sem a necessidade de que essas fizessem alterações em sua interface. Além disso, garantia que nenhum pacote de informações fosse perdido e verificava se eles chegavam na ordem que havia sido enviados. No início dos anos 80, mais precisamente em 1983, a ARPANET mudou o protocolo lá do NCP para o novo TCP/IP. O IP havia se tornado o serviço portador da infraestrutura da informação global, que é o que nós temos até hoje. Em 1985, a internet já estava consolidada como principal rede de comunicação de alcance global. Mas o avanço ele não parou por aí. Em 1989, Tim Berners-Lee desenvolveu a World Wide Web para facilitar o trabalho colaborativo no CERN. Basicamente, a WWW funcionava como um sistema de distribuição de documentos de hipertexto, o HTTP, interconectados e acessíveis por meio de um navegador web conectado à internet. O sistema se tornou tão popular no CERN que, em 1991, foi aberto ao público externo. Isso foi possível graças à criação do navegador Mosaic, em 1993. De fato, sua recepção foi tão rápida que, em 1997, havia mais de 200 mil sites. Você percebeu que as primeiras redes de computadores estavam restritas a um público de cientistas, engenheiros e funcionários do governo? Bem, essa situação não duraria por muito mais tempo. Com o avanço do TCP/IP, redes individuais, educacionais e comerciais começaram a ter acesso à comunicação quase imediata e às informações disponíveis e oferecidas pela internet. A conectividade deixou de ser exclusiva e se tornou disponível para todos graças ao www. Assim, a internet passou a fazer parte de todos os âmbitos da sociedade, incluindo as atividades comerciais, uma vez que consegue satisfazer as necessidades e encontrar formas mais adequadas de executar processos, por exemplo, por mais de uma plataforma digital. De fato, o comércio na internet levou ao desenvolvimento de serviços de rede privada com TCP/IP, o que causou, entre outras coisas, o surgimento da educação virtual e do comércio eletrônico, a transição do marketing tradicional para o marketing digital e a chegada da transformação digital. A internet ela mudou radicalmente desde a sua origem. Já não se trata mais de um espaço onde e-mails são trocados e informações são armazenadas. Agora, ela está em todos os objetos e em todos os lugares em que oferece valor, como nos mostra o surgimento da internet das coisas. Não preciso nem continuar falando mais no que a internet se transformou nos dias de hoje, certo? Então, pessoal, fico por aqui. Se tiverem dúvidas, comentem e até o próximo vídeo.